muito bom, uma oportunidade boa essa. Você veio aqui em 2011, em 2021 e você tinha comentado que você tinha tido problemas de saúde e contou que desde criança você já passa por isso. Verdade. Você escreveu não, eu escrevi. Você falou que desde os 10 anos, pelo menos, você tinha algumas lembranças assim, de problemas e que você estava bem na época. Você estava lançando um disco novo quando você veio aqui, um disco, tamo velho, um projeto novo quando você veio aqui. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu fiquei sabendo pela imprensa também, saiu notícia de que você não estava bem e você precisou se afastar, deu uma sumida para isso. O que aconteceu? E minha curiosidade, assim, o que vai acontecendo? É alguma coisa que vai piorando ou é um negócio que você tem e falando, eu preciso parar? Como é que eu vou te explicar aqui? De uma forma até pro pessoal mesmo. Cara, quando você é neurodivergente, vamos colocar assim, você passa por fases da vida de muita, vamos dizer assim, de muita pressão, que nem eu passei aí durante os últimos anos, aconteceram muitas coisas durante esse trajeto, né? Eu perdi pessoas, familiares, e com a agenda sempre muito cheia. Isso foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Foram acontecimentos, meu primeiro burnout, porque eu estava fazendo novela e fazendo show. Então foram fases da minha vida que realmente eu estava procurando melhorar sempre tive uma rede de apoio familiar e de médicos também, só que tem a parte também medicamentosa e tudo mais, só que a questão da pressão em si que a carreira tem, da velocidade das coisas, o pouco sono, né, o cortisol sempre muito alto, eu até que, né, treino bastante, levo uma vida saudável na medida do possível e tudo, só que não é o bastante, porque para talvez piorar coisas que eu já tinha. Então, tudo que aconteceu, todo esse processo de fama e etc, meio que disparou alguns gatilhos e aí eu fui ficando pior, né? Da última vez, agora que eu infelizmente tive que cancelar os shows, né? E fiquei 1 ano e pouco, aconteceu uma coisa específica, que foi aquela... Juntou com o que como já estava, aí juntou com a questão também do negócio lá que acabou que não deu certo, da rede de academias, por um motivo muito chato, assim, foi muito ruim na época. E aí acabou que eu fiquei muito mal, impossibilitado, assim, de fazer um bom trabalho, de viajar, sabe? Então eu resolvi cancelar a agenda de shows para dedicar essa para melhorar, sabe? Para eu buscar profissionais para poder me ajudar, né? Às vezes profissionais que entendem mais do meu caso em específico. E ainda continuo nessa busca. Cara, você tá bem, nesse caso, é uma decisão diária. É igual um relacionamento, só que é um relacionamento com você mesmo. Tipo, você acorda decidindo, né, ser o melhor que você puder com você naquele dia, né? E também trabalhar com aquilo que você pode oferecer naquele dia, porque nem todos os dias a gente está bem para poder oferecer, né? Mas a gente tem que estar, na verdade, ciente de que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode para aquele dia. Eu estou falando isso como se tivesse aprendido, mas não, né? Entende? Na hora mesmo Tem difícil. tem coisas que eu sei na teoria. Eu sei muita coisa na teoria. Eu sou consciente de muitas coisas, graças a Deus. Mas botar em prática que é o grande dilema. E tem pessoas que às vezes nem perto de estar consciente elas estão. Então, ter consciência daquilo que a gente tem e daquilo que a gente deseja é vital. É vital para a gente ser melhor como pessoas e estarmos melhores, né, na verdade. Porque, cara, hoje em dia a gente até veio comentando, quem é que não tem um probleminha emocional, cara? Né, nesse mundo que a gente vive hoje, né? O nosso país é o segundo mais ansioso do mundo. E o primeiro mais depressivo da América Latina. Então, esse assunto ele precisa ser falado também. Eu aproveitei tudo isso e aí comecei a fazer um movimento na internet, principalmente no TikTok, voltado a me colocar mais vulnerável nesse sentido, de abordar mais esse tipo de assunto.
né? Porque, cara, é impossível não tocar no assunto de saúde mental hoje em dia. E na música isso tem que estar muito presente. A gente vê o tanto de artista, não só nacional, mas artistas internacionais, acabando com a própria vida, né? Tendo crise atrás de crise. Aqui no nosso sertanejo mesmo, quantas pessoas tiveram que paralisar show, tiveram que, né? Pessoal da comédia, né? Que é riso o tempo todo. Cara, eu costumo comparar que todo mundo vive um show. Todos nós vivemos um show. E quando a luz está ligada, é tudo lindo. Mas só a gente sabe como é que faz para poder conseguir sobreviver nos bastidores disso, entende? E quando a gente fala dos famosos que tiveram esse tipo de crise, etc., não é porque só o cara tem fama ou tem dinheiro. Nas devidas proporções, todo mundo passa pela mesma coisa, pelos mesmos desafios. Né? A gente só muda o ambiente, só muda, né, de pessoa para pessoa, mas as nossas questões, a dor que a gente sente, ela não consegue ser medida. A pessoa que tem fama e a pessoa que não tem, talvez está passando por problemas e as duas, para elas sentem o mesmo nível de dor, né? Então eu resolvi, assim, depois desse tempo, foi até bom você perguntar, que eu, cara, nos podcasts você falou, eu abordo, o pessoal quer sempre que eu aborde esse tipo de assunto, porque parece que é uma coisa que as pessoas estão precisando ouvir. Você vai ver os comentários, todo mundo fala, tô igual, tive isso. É muito ruim isso, né? Você diagnosticado foi com o quê? Então... Porque falaram que... Eu li, mas não sei se procede. A bipolaridade. Isso é real, então. Então, aí deixa eu te contar. Por isso que é a questão bem... a saúde mental, cara, é um negócio... É bem delicado, posso falar? Não delicado, a gente tem que agir para poder entender. Entende? Porque a gente tá longe de... O Brasil tá longe ainda de ser um país que entende... Aliás, que compreende a saúde mental e que dá suporte, né? A gente tem algumas iniciativas, né? Mas ainda não tem expressão nenhuma, né? Esqueci agora. TDAH bateu. Beleza. Tá. Aí, questão de diagnóstico. Mano, diagnóstico é um negócio muito difícil. Porque, por exemplo, eu que desde cedo vou em médicos, por exemplo. Cara, cada um fala uma coisa. Entende? E isso é normal. Pra quem passa por isso, sabe o que eu tô falando. Vai no médico, ele fala uma coisa. Aí ele muda o tipo de abordagem. Vai no outro, ele fala uma coisa. Muda o tipo de abordagem. Por quê? A correlação entre problemas desse tipo, eles meio que se misturam. Entende? Então, quando o cara fala assim, ó, você é bipolar. Cara, esse bipolar, ele tem é muito amplo. O TDAH é muito amplo. Então, para mim, era muito ruim. Eu falei assim, eu ver alguma coisa na internet, que eu sou muito de pesquisar e de ler. Então, eu vejo lá sobre bipolaridade, por exemplo, o médico especialista naquilo falando. Nossa, isso aqui é muito eu. Aí vejo o TDAH, o cara falando isso é TDAH. Nossa, isso é muito eu. Entende? Então, o que eu fiz? Eu fui em um neuropsicólogo. O neuropsicólogo, o que ele faz? Ele consegue entender qual é o problema físico que você tem, neurológico, e por que você tem determinado tipo de comportamento por conta daquilo. Então, como é que eu fui fazer um diagnóstico realmente personalizado para mim? Eu fiz uns testes, são testes internacionais, que várias pessoas do mundo inteiro fazem. E o neuropsicólogo, ele só aplica esses testes. Ele aplica esses testes e não é ele que te dá diagnóstico, são os testes. Então, é aquele negócio que veio se desenvolvendo tudo base científica e etc. Eu fiz uns 16 testes. Caramba! Dependendo de como você pode fazer 4, 5, 6, eu fiz 16 testes. E são... é um monte de coisa. Às vezes tem coisa que você vê assim, você não vê nem sentido, só que você faz. Então, pro Dr. Geraldo, aliás, nos testes que o Dr. Geraldo me aplicou, que foram, o laudo saiu agorinha. Meus pais viram e tudo. Então lá testou que eu tenho TDAH e superdotação. Então esse é meu último diagnóstico. Tá. Atualizou. Então os testes, eles tiraram de campo a questão da bipolaridade.
Então, eles, ali no teste, e o doutor depois me explicou no meu laudo, tem esse TDAH que as pessoas entendem como esquecer, que nem agora também. Mas, cara, é muito mais profundo que isso. É que a gente trata um pouco da brincadeira, cara, né? TDAH é muito mais profundo do que isso. Nossa, as pessoas nem imaginam tanto. O TDAH, ele pode ter diversos problemas, inclusive a depressão. Essa coisa de se sentir sozinho, solitário o tempo todo, como se ninguém conseguisse entender, essas coisas. E a questão da superdotação pela velocidade da cognição, construção de pensamento. Enfim. Vai mais rápido do que você consegue expressar. Exatamente. Não é bem isso. Ele é mais rápido do que as pessoas ao redor conseguem captar. E isso te deixa totalmente sozinho. Entende? Na sua cabeça, você quer que as pessoas adivinhem o que você quer. Porque você já viu uma coisa, já correlacionou com outra e já sabe que tá a resposta pronta. A pessoa tá lá no primeiro ainda. Isso e mais um monte de outras coisas, né? Porque a superdotação, o povo só pensa naquelas meninas aprendendo piano, não sei o que lá. Mas não é bem fazendo isso. Cálculo matemático não é na só mão, isso, né? Hoje em dia, a superdotação também é chamada de altas habilidades. E aí, nesses testes, inclusive nos gráficos e numericamente, você faz teste de QI, mas não só aquele teste de QI. Né? Hoje em dia tem vários jeitos de avaliar a inteligência de uma pessoa. Não é só aquela de saber português, matemática, de tal, não sei o quê. E aí tem lá uma média, né? Tem a média superior e a superior. Então, em vários pontos, é até muito difícil explicar assim, tudo que esses testes avaliam. Assim, é bem complexo e muito minucioso. É personalizado, como eu gostaria que fosse. Então, agora eu estou me sentindo um pouco mais tranquilo quanto a isso. Entendeu o que você tem ajudou? Ajudou. E ajudou demais. Ajuda muito, cara. Ser consciente daquilo que você tem é vital. Por isso que eu acho muito ruim as pessoas terem esse diagnóstico assim do nada. E eu acho também que é porque demora também, né? Todo mundo que tem... Putz, quem é que vai ter grana pra fazer uns testes desses também, cara? Sabe, eu penso nisso. É uma coisa meio... É mais exclusiva ali, é mais caro. E você pensa, no Brasil, quantas pessoas nunca vão fazer um teste desse, nunca vão nem saber o que tem, e a família muito menos. Isso que dá dó, né, velho? Tem gente que, às vezes, tá tendo uma vida complicadíssima, sabe? Neurologicamente falando, e não tem ideia do que tem, porque não tem condição de ir no médico, velho. Você tá como hoje? Eu tô bem. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô bem. É um tratamento contínuo, não é um... É isso que é o negócio. Às vezes as pessoas me param na rua e tudo bem, é isso mesmo. Você tá melhor? Né? Tipo assim, como se você fosse uma fase. E não. Cara, eu vou precisar lidar com isso a vida inteira. Entende? É a vida inteira. É uma rotina, é a minha dedicação a cuidar da minha saúde, é a relação também com medicamentos também tem que ser muito certa. Essa coisa dos hábitos, eu tenho que sempre estar rodeado de bons hábitos, né, que me fazem bem. Tem coisas que eu ainda preciso fazer, por exemplo, eu precisava muito meditar, mas é difícil demais. Meditação é difícil, cara. Se você acha treinar musculação é difícil, meditar é pior. Porque eles falam, né, tipo, o pessoal fala que meditação é a musculação da mente, né? Por isso que é tão difícil. Então, assim, eu falo sobre isso não como uma pessoa que, nossa, eu agora posso ensinar como... Não, eu sempre coloco que eu tô num processo, assim como muitas pessoas estão. Só que talvez eu possa estar num processo que está um pouquinho mais adiante ali, de outras pessoas, né? Então, eu gosto de comentar sobre isso nos podcasts, nos vídeos que eu faço e tal. Porque contando um pouco da minha história, das minhas experiências, às vezes as pessoas podem, opa, que serve para mim, né? E é por isso que eu tive que acabar abrindo uma agenda, além de shows, para palestra também. Então, o pessoal começou a mandar muito e-mail para fazer palestra e tudo, não só para abordar a questão de saúde mental, mas de empreendedorismo mesmo. E aí acabou que começamos a fechar lá, junto com a mesma agenda do show e a agenda de palestra. Então, abriu agora, nem anunciei, tem 3, em feira grande, sabe, de muita expressão, assim. E essa palestra nada mais é do que isso aqui que nós estamos fazendo.
né? Eu não tô indo lá pra ser coach, ó, faça isso, aquilo. Não, sabe? Eu contar o meu negócio, eu sou o Lucas, eu vivi isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão tirar algum proveito disso. Como eu tiraria se você estivesse lá contando. Entende? Então, eu nem gosto de chamar de palestra. Porque eu vou chegar lá e vou trocar uma ideia como se a gente estivesse numa mesa, né? E pra mim vai ser um prazer. Eu quase não gosto de falar, né? E a gente acaba tendo muita coisa pra falar, né, velho? Com as experiências que a gente tem, né? Eu te vi várias vezes na vida, mas eu acho que todas eram em ambientes profissionais, assim. Tô tentando lembrar. Eu te vi em churrasco, por exemplo, mas poucas vezes. Todas as vezes que eu te vi, você estava muito bem, aparentemente feliz. Seja no palco, aqui, a gente se encontrou no passado lá numa experiência lá na Globo. Sempre muito educado, solícito e tal. Essa Naquele máscara... dia que a gente encontrou, aquele dia de manhã eu tava numa crise foda, né? Pra ir lá pro negócio da Globo, pra fazer o teste. Eu tava numa crise foda. Eu quase não fui. Aliás, eu deixei de ir um dia. Porque eu tive crise. E depois eu fui com muito custo. E você nem percebeu. Entende? Mas e é às uma vezes... máscara que você consegue colocar? Cara, não é bem uma máscara. E às vezes eu não consigo também. Até falando desse teste de novo, lá até isso dá. Qual é o esforço que eu faço pra parecer bem? 99%. Então eu me esforço muito pra poder parecer. Hoje eu tô bem de verdade, hoje eu tô suave. Mas amanhã pode ser que não e eu tenho compromisso. Eu vou ter que estar bem. Mas tem vezes que eu não consigo. Teve um dia que eu fui gravar um negócio, um trabalho pra Consigás, que eu sou embaixador, e eu não consegui segurar a onda. Crise de choro, não sei o quê. E eu tava atrasado. Então eu tive que ir assim mesmo. Aí chegou lá, entende? Não tem como. O compromisso tá marcado, não tem jeito. Mas agora tá menos frequente esse tipo de coisa. Mas aí baixa o ator pra funcionar, é isso? Mano, eu não sei te falar, Piunte. Acho que baixa mesmo a pessoa que não quer incomodar, tá ligado? Incomodar ou trazer aquela negatividade, entende? Aquela pessoa que fala assim, tá bem, não tô bem não, sabe? Não dá pra ser, sabe, essa pessoa. Até porque as pessoas não têm absolutamente nada a ver com isso. Entende? É igual você tá mal um dia, aí você sai na rua, aí a pessoa te pede pra tirar foto. Não, vou tirar foto não, que eu tô mal. As pessoas não têm, elas não sabem. Não tem nada a ver com isso. Entende? Então eu não preciso separar isso também. Agora, quando eu quero, aí eu quero não, né? Quando eu tô mal mesmo, aí eu aviso e o povo dá um jeito na agenda. Infelizmente. Só que igual, graças a Deus, tem ficado muito menos frequente. No ano passado, uma coisa que chamou muito a atenção do povo, que não é exatamente do sertanejo, foi a pausa que o Zé Neto e o Cristiano decidiram dar. Eles resolveram, falava-se, né, que estava bem, estava mal, cancelava um show ou outro. Aí chegou o momento dele sentar e falar, não, agora precisa parar, senão ele não consegue recuperar. Sim. Podia ter feito isso até antes, né? Dava para ter feito, enfim, seria mais prudente. O que você achou? Como é que você acompanhou de longe? Porque você se viu de alguma forma ali? Nossa, eu até mandei mensagem pro Zé, mandei mensagem pro Cris. Porque o Zé é o exemplo do cara muito engraçado que acaba disfarçando, né? Uai, cara, se você for prestar atenção nos artistas que cometeram suicídio, né, nos últimos tempos, é só gente feliz, fi. Não é? Aparentemente. Jim Carrey. Depressivo pra caramba, sabe? Você vê que, cara, as pessoas quando tem esse tipo de problema, às vezes na roda elas podem ser as mais alegres, aparentemente, porque elas querem tanto disfarçar que estão muito tristes e sem querer transparecer e deixar as outras pessoas tristes, que ela faz até o além da conta. Entende? É engraçado o tempo todo, né? Demais, né? Esse não é o meu jeito, sabe? O meu jeito é mais de... Sei lá, igual você viu lá no teste, entende? Aberto a conversar e etc., e não vou falar que, nossa, estou me esforçando, não, porque em muitos momentos aquilo é uma coisa que te tira da cabeça que você está mal naquele momento também. A interação com as pessoas, entende? É ruim só até a hora de ir. Chega lá, você percebe que não é
nada daquilo que você imaginava que seria, conhece essas pessoas, conversa e aí você esquece por um momento. Mesmo que aquilo volte depois, entende? É mais ou menos isso, assim, pelo menos pra mim, né? Agora, com relação ao Zé, sempre que sai notícia, assim, eu fico triste, cara. Fico triste, lógico. Porque eu sei como é que é. Igual esses dias o Whindersson, que é um amigão meu, o Whindersson foi lá pro... tomar, né, os cuidados lá, ficou, acho que meses, né? Nossa, eu fiquei muito... Fui tomado, assim, por muita emoção, assim, porque eu sei exatamente o que é aquilo, sabe? Aí agora que ele tá de volta, a gente conversou. Hoje mesmo a gente tava conversando sobre isso. A gente vai até gravar uma música junto. Pra falar sobre... Não é uma música que fala exatamente sobre saúde mental, mas é uma música que aborda esse assunto e tal. A gente vai gravar ela já, porque ele já pôs voz. Aí nós devemos gravar um clipe legal e tal. Eu acho importante esse tipo de coisa. Porque, mais uma vez, a gente tá levantando uma bandeira importante daqui pra frente. Porque depois da pandemia que as pessoas começaram a enxergar mais o que é invisível. Eu recebi aqui o João Carreiro, né? Que infelizmente faleceu de problema de coração, uma cirurgia de coração. Uhum. Mas ele tinha um problema sério também. Eu vi esse podcast. E dentro os problemas ele se sentia perseguido, né? Se sentia não, pra ele estava sendo perseguido mesmo. E a ponto dele não ir nos lugares porque tinha gente perseguindo ele, querendo matar ele e tal. Uhum. E aí até que ele foi ver que era realmente uma questão mental, né? É um pânico, né? Tipo... E foi um cara que antes de esse assunto entrar tão forte no sertanejo, ele teve que parar, né? Na marra, né? Ele não conseguia mais. Sim. E depois ele voltou. Né? Aqui, quando ele veio, ele disse que ainda tomava algumas coisas, que fazia um acompanhamento. Ele foi bem sincerão naquela época, né? Bem vulnerável, assim. E é o cara que dá risada que nem louco. E é um cara que a gente nunca imagina, pelo estereótipo, que vai ter esse tipo de coisa. Né? O cara não tem, matutão, brutão e não sei o quê. Um cara que nunca tocaria no assunto terapia, por exemplo. Uhum. E achar frescura, né? Frescura. Eu acho que isso é coisa de doido, fazer terapia. Não, cara, terapia é necessário pra todos nós. Pra todos nós. Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, de 1 milhão de informação ao mesmo tempo. A gente tá consumindo quantos livros por dia? Né? Porque antigamente, lá na Idade Média, os reis lá, os ricos, lia 1 livro por ano, por vida. 2 livros na vida, a gente lê quantos livros? Nesse tudo que a gente fica vendo. E a questão da fama, no caso do Carreiro, é que eu acho assim, que também é a minha e de vários outros que eu penso, que eu gosto de ver biografia, documentários, esses trem, pra entender. E me encontrar, talvez, ali de alguma forma. A gente não tá preparado emocionalmente, a gente não tem a inteligência emocional suficiente pra lidar com isso. Com uma fama, com... Mano, quem tá preparado pra isso? Tipo, eu tava na faculdade, fazendo publicidade, morava em República com mais 2 amigos. Fui pra Goiânia, questão de 1 ano e meio. Cara, que doideira. Eu estudava. Entende? E eu vejo, às vezes, eu não sei quem foi que comentou, comentou sobre isso. Que eu não tenho... Um artista. Eu não tenho mais tempo pra curtir. Eu não tenho mais... Aí, às vezes, parece ingratidão, né? Mas não, às vezes o artista ele tá só expressando para as pessoas que, eu cheguei até aqui, mas não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo... Né? Cada um, né, se expressa de uma forma. Às vezes as pessoas entendem como gratidão. Mas tem ingratidão, né? Mas tem tanta gente. Não, certo. Mas essa tanta gente, né, alguma dessas pessoas que estão esperando uma oportunidade, se vir a ter uma oportunidade, pode ficar do mesmo jeito. Ninguém sabe. É igual dinheiro na vida das pessoas. Muito dinheiro. Você dá muito dinheiro pra pessoa, você descobre quem que ela é de verdade, né? Você dá a fama pra uma pessoa, exatamente. A gente vai, né, entender como ela vai lidar com aquilo. E cada um tem a sua forma.